Nunca imaginei que ouviria minha própria família falando de mim como se eu não tivesse valor. Tudo começou sem querer. Talvez tenha sido um erro. Ou talvez era para acontecer. Minha irmã mais velha, a Ruth, tinha acabado de comprar um celular novo, então deixou o antigo em casa. Meu celular quase não funcionava, então comecei a usar o dela. Sem pensar muito. Nem apaguei as coisas dela. Uma noite, estava deitada na cama, mexendo nos aplicativos, quando apareceu uma mensagem. Era de um grupo chamado Prioridade Familiar. Eu nem sabia que esse grupo existia. Curiosa, cliquei. O que li me fez sentir um vazio no peito. A Ruth escreveu: "Nossa, ela é tão patética. Sempre coloca a gente em primeiro lugar, mesmo quando tratamos ela mal." Minha mãe respondeu: "É para isso que ela serve. Nunca teve coragem, igual ao pai." Ruth disse: "É engraçado. Ela faz hora extra para ajudar nas contas, mas nunca faz nada por ela." Minha mãe falou que é porque ela sabe que não vale mais do que isso. Aí Ruth falou: "Aposto que se a gente pedisse, ela daria até a poupança da faculdade para pagar meu casamento." Minha mãe respondeu: "Devia tentar. Vai que dá certo." Enquanto eu li aquilo, meus olhos encheram de lágrimas. Minha visão ficou embaçada e minhas mãos tremiam. Eu não conseguia acreditar. Essas eram as pessoas que eu sempre cuidei. Fiquei noites acordada cozinhando quando minha mãe estava cansada. Dei dinheiro para Ruth quando ela precisou. Sempre coloquei elas antes de mim. E elas riam de mim por isso. Não viam amor, nem esforço. Só viam fraqueza. Achavam que eu era uma piada. Senti uma dor no peito, mas logo virou raiva. Elas achavam que eu ia estar sempre ali, ajudando, calada. Que eu nunca ia reagir. Então deixei elas pensarem isso por mais um tempo. Nos dias seguintes, agi como se nada tivesse acontecido. Continuei ajudando na cozinha, fazendo hora extra para pagar as contas. Continuava sorrindo e ouvindo a Ruth falar do casamento. Mas por dentro, eu estava cansada. Cada palavra delas era como uma facada. Cada sorriso falso me deixava com nojo. Aí percebi, eu não era parte daquela família. Pelo menos, não do jeito que eu pensava. E em breve, eu ia embora para sempre. Eu não era filha, nem irmã. Era só uma ajudante, uma empregada. E elas nem sabiam que eu já tinha descoberto tudo. Uma noite, Ruth chegou em casa toda feliz. Se jogou do meu lado no sofá e disse: "Encontrei o lugar perfeito pro meu casamento." Olhei para ela e fingi me importar. "Ai, mas tem um probleminha," ela falou, fazendo uma cara triste de mentira. "Tá um pouquinho acima do orçamento, mas pensei que você não se importaria em ajudar, né?" Antes que eu respondesse qualquer coisa, minha mãe já falou rápido: "Você não precisa da faculdade agora, querida. O casamento da Ruth é mais importante." Fiquei olhando para elas. Que coragem! Elas nem pediram. Só decidiram que eu ia desistir dos meus sonhos por causa do casamento da Ruth. Mas eu não deixei transparecer minha raiva. Apenas sorri e balancei a cabeça. Elas não faziam ideia do que eu estava planejando. Naquela noite, entrei na minha conta bancária e transferi todo o dinheiro da minha poupança da faculdade para uma conta nova, só no meu nome. A partir dali, comecei a planejar. Nas semanas seguintes, fiz tudo do jeito que elas queriam. Cozinhei, limpei, ajudei com tudo na casa. Deixei a Ruth falar sem parar do vestido de noiva, da lista de convidados, dos sabores do bolo. Fingia que estava tudo bem, sorria, concordava. Mas por trás disso, eu estava me preparando para ir embora. Comecei a vender umas coisas da casa. Coisas que ninguém ia dar falta. Algumas joias antigas, bolsas caras. Qualquer coisa que tivesse valor. Todo o dinheiro ia direto para minha nova conta.
Era meu fundo de fuga. Aí, a última peça se encaixou. Recebi uma oferta de trabalho em outra cidade, bem longe. Um lugar onde elas não teriam mais controle sobre mim. Um lugar onde eu poderia, finalmente, viver para mim. Mas antes que eu pudesse sair, tudo estourou. Numa noite, a Ruth entrou no meu quarto, furiosa. Você ainda não mandou o dinheiro pro lugar do casamento? Gritou. Pisquei e falei, achei que já tinha mandado. O rosto dela ficou vermelho de raiva. Mamãe ligou pro lugar. Não receberam nada, ela disse, brava. Logo depois, entrou no meu quarto de braços cruzados. Precisamos desse dinheiro agora, falou séria. Isso não é sobre você, completou. Naquele momento, alguma coisa em mim despertou. Me levantei. Meu coração estava calmo, mas por dentro eu queimava. Eu não tenho mais esse dinheiro, falei baixinho. O rosto da Ruth ficou branco. Como assim? Olhei bem para elas e falei. Usei o dinheiro para mim. Pela primeira vez na vida, escolhi a mim mesma. Vi o medo aparecendo no rosto das duas. Minha mãe deu um passo para frente, com a voz dura. Aquele dinheiro era da família. Eu ri. Ri de verdade. Quer dizer que era da Ruth, né? Perguntei. Elas não disseram nada. O silêncio delas foi tudo que eu precisava. Foi ali que eu decidi. Me afastei. E nunca mais olhei para trás. Eles começaram a gritar. A Ruth chorava e gritava tão alto que a vizinhança inteira devia estar ouvindo. Como você pôde fazer isso comigo? Ela berrava. A voz da minha mãe tremia. Onde você pensa que vai? Você não tem para onde ir. Mas elas estavam erradas. Virei de costas, peguei a mala que eu já tinha deixado pronta fazia semanas. Estava no meu armário esse tempo todo, e nenhuma das duas percebeu. Coloquei a mala no ombro, me levantei. Olhei nos olhos delas e falei com calma. Consegui um emprego. Tenho meu lugar agora. Não preciso mais de vocês. Nunca tinha visto minha mãe tão assustada. Mas não era porque ela ia sentir minha falta. Ela estava com medo de perder a única pessoa que ela sempre usou para tudo. Passei direto por elas e saí pela porta. Fui embora para uma vida onde, pela primeira vez, eu era importante. E não olhei para trás. Nem disse mais nada. Depois de tantos anos sendo ajudante. A que resolvia tudo. A que largava seus sonhos para cuidar delas. Enquanto elas riam pelas minhas costas. Eu estava livre. Finalmente. E agora, quem estava desmoronando eram elas. Minha mãe, que sempre falava comigo como se eu fosse um peso. Agora implorava para eu voltar. Ruth, a filha perfeita que sempre foi elogiada. Enquanto eu era ignorada. Agora estava ali, parada, sem rumo. Elas achavam que eu não fazia diferença. Mas a verdade é que eu era a cola que segurava tudo. E agora que eu fui embora. Elas estavam perdidas. Comecei minha nova vida em silêncio. No começo, foi estranho. É difícil quebrar velhos hábitos. Um dia, parei no supermercado. E fiquei ali parada, sem saber se devia comprar algo que eu gostasse ou pegar a opção mais barata. Como eu sempre fazia antes. Aí lembrei. Não tem mais contas da família. Ninguém me esperando em casa pro jantar. Ninguém ligando para pedir ajuda para resolver problemas dos outros. Agora sou só eu. Então, comprei o café bom. Comprei o cobertor macio. Peguei todas aquelas coisinhas simples que eu sempre achava que não merecia. Naquela noite, me sentei no meu pequeno apartamento, tomando café quente em silêncio. Sem gritos. Sem culpa. Sem cobranças. Só paz. Eu nunca tinha sentido uma paz assim antes. Mas a mudança de verdade veio na primeira vez que saí com o pessoal do trabalho. Fomos a um restaurante simples e aconchegante. Eu estava lá, rindo com gente que realmente gostava de mim. Eles não estavam me usando.
Não estavam fingindo. Eles só queriam minha companhia. Porque gostavam de mim do jeito que eu sou. Aquilo era novo para mim. No começo, eu nem sabia o nome daquilo. Mas logo entendi, era pertencimento. Uma sensação boa, leve, esquentou meu peito. E eu percebi o quanto sentia falta disso. De ser aceita. De ser querida. Já fazia 3 meses desde a última vez que falei com minha família. 3 meses de silêncio, 3 meses de cura. 3 meses de liberdade de verdade. Até que, numa noite, meu celular vibrou. Era uma mensagem da Ruth. Não acredito que você tá fazendo isso com a gente. Comigo. Você se importa com a família? Foi isso que li na tela. Meu estômago virou na hora. Não tinha desculpa, nem arrependimento. Só mais culpa, mais pressão. Ela ainda achava que podia mandar em mim. Respirei fundo. Fiquei um tempo em silêncio, tentando entender o que eu sentia. Então, fiz algo que eu nunca imaginei ter coragem de fazer. Bloqueei ela. Depois, bloqueei minha mãe também. Bloqueei todos os números que poderiam usar para falar comigo. Pela primeira vez na vida, escolhi a mim mesma. E foi libertador. Os dias passaram. Depois semanas. Fiquei esperando mais mensagens. Ou até alguém batendo na minha porta. Mas nada aconteceu. Em vez disso, comecei a ouvir coisas por outras pessoas. Alguns parentes, que sempre ficaram calados. Enquanto eu era maltratada, agora vinham falar comigo. Alguns tentaram me culpar também. Sua mãe tá sofrendo. Ela tá de coração partido. O casamento da Ruth foi cancelado. Você devia estar lá por ela. Mas eu não me deixei levar. Passei a vida toda sendo o apoio de todo mundo. Agora era hora de estar lá por mim. Aí, um dia, recebi uma mensagem do meu primo. Ele sempre foi legal comigo. Mesmo sem se envolver muito. Ele escreveu: Fiquei sabendo do que aconteceu. Tenho orgulho de você por ter ido embora. Eles nunca te mereceram. Li aquela mensagem várias vezes. Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas dessa vez, não era dor. Era alívio. Alguém me enxergava. Alguém entendeu. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti sozinha. Depois, chegou um e-mail da minha mãe. Curto, frio, direto. Espero que você esteja feliz. Você destruiu essa família. Li uma vez. Depois li de novo. Cruzei os braços. Então, você tá aqui só para conversar? Não quer nada? Ela ficou em silêncio por um momento. Essa pausa me disse tudo o que eu precisava saber. Ela suspirou e passou a mão nas têmporas, como se ela fosse a que estava sofrendo. Aí, finalmente, parou de fingir. Tá bom, disse ela, meio irritada. Sim, eu preciso de uma coisa. Claro que precisa. Ela se arrumou toda, tentando parecer forte de novo. A Ruth tá com problemas. Desde que o casamento acabou, ela não é mais a mesma. Fiquei quieta. Minha mãe suspirou de novo. Ela precisa de ajuda. De dinheiro. Soltei um suspiro longo. Você é inacreditável. Ela franziu a testa. Como é? Ela me tratou como lixo, falei, com a voz firme. Me humilhou, zombou de mim, me usou. Agora que tudo tá dando errado pra ela, você quer que eu vá lá salvar? Ela é sua irmã, minha mãe respondeu na hora. Dei uma risada curta, seca. Não, ela não é. Os olhos da minha mãe se arregalaram um pouco. Como assim? Eu não tenho irmã, falei com todas as letras. Não mais. Dizer isso foi como respirar ar puro. Parecia liberdade. O rosto dela ficou sério, gelado. Você tá sendo cruel. Não, respondi, me aproximando. Cruel é o que você fez. Cruel é chamar sua filha de patética pelas costas.
Cruel é me pedir para abrir mão da minha vida só para Ruth ter um casamento que ela nem merecia. Minha mãe apertou os lábios com força. Você tá cometendo um erro. Eu sorri. Não. Pela primeira vez, eu tô fazendo a coisa certa. Então, dei um passo para trás e fechei a porta com calma. Quando ouvi o barulho da fechadura, senti uma paz enorme. Durante anos, eu fui o apoio deles, o banco, o saco de pancadas. Mas não mais. Nem olhei para ver se ela ainda estava lá fora. Não me importava. Virei, fui até o sofá, me enrolei no meu cobertor. E finalmente deixei meu corpo descansar. Os dias passaram. Depois semanas. Minha mãe nunca mais apareceu. Ruth também nunca mandou mensagem. E, de repente, aquele peso enorme que eu carregava, sumiu. Comecei a crescer. Viajei. Fiz amigos de verdade. Gente que gostava de mim porque eu era eu, não porque queria algo. Comecei a viver uma vida onde eu importava. E em nenhum momento senti falta deles. Até que um dia, andando pela cidade, vi as duas de novo. Minha mãe e Ruth estavam sentadas num café pequeno. Os rostos delas pareciam cansados, desgastados. Não tinham mais os sorrisos forçados, nem as roupas elegantes. Pareciam pessoas que finalmente entenderam o que perderam. Parei por um segundo. Ruth me viu. Ficou parada, travada. Minha mãe virou e também me viu. O rosto dela não mostrava nada. Por um instante, me perguntei se elas viriam até mim. Se iam pedir desculpas. Mas não vieram. Elas sabiam, eu não era mais delas. Então, virei as costas e fui embora sem olhar para trás. Construí minha vida. Uma vida boa. Com pessoas que me amam pelo que eu sou, não pelo que posso dar. E sobre meu passado? Ele ficou lá atrás, junto com os fantasmas. Nunca olhei para trás. E nunca me arrependi. E ri. Ela realmente achava que eu era culpada. Como se não fossem anos me tratando como se eu não valesse nada. Como se não fosse a forma como me usaram, me sugaram. E esperaram que eu largasse tudo por elas. Na cabeça dela, eu virei a vilã. Só porque, pela primeira vez, eu me escolhi. Eu nem respondi. Só apaguei o e-mail. E segui meu dia como se nada tivesse acontecido. Os meses passaram. E para minha surpresa, eu comecei a crescer. Fui promovida no trabalho. Fiz amigos de verdade. Gente que gosta de mim pelo que eu sou. E não pelo que eu posso fazer por eles. Aos poucos, comecei a descobrir uma versão minha. Que eu nunca tinha conhecido. Uma versão que não precisa da aprovação de ninguém. E então, um dia, algo aconteceu. Algo que eu não esperava. Entrei num café, e assim que passei pela porta, ouvi uma voz que conhecia bem. Meu Deus! Me virei e vi. Era Ruth. Ela estava diferente. Com uma cara cansada, nervosa. Parecia alguém que nunca aprendeu a se virar sozinha. Porque sempre teve os outros resolvendo tudo por ela. Por um instante, algo antigo dentro de mim se mexeu. Uma parte minha quis perguntar se ela estava bem. Aquele lado cuidadoso que sempre tive ainda estava lá. Quieto, mas vivo. Mas aí eu lembrei, ela não é mais minha responsabilidade. Ruth abriu a boca, acho que ia falar alguma coisa. Mas eu não deixei. Virei as costas, fui até o balcão e pedi meu café. Dava para sentir o olhar dela em mim. Me observando, esperando. Talvez torcendo para eu olhar para ela e dizer alguma coisa. Qualquer coisa. Mas eu não fiz isso. Ela passou anos fingindo que eu nem existia. Agora ela sabia como era isso. Aquele encontro não me fez sentir nada. Sem raiva, sem tristeza. Só paz. Antes eu pensava que nunca ia conseguir me soltar deles. Achava que mesmo com tudo que me fizeram, eu sempre ia ficar presa de algum jeito. Mas ao ver a Ruth ali, parada, perdida, eu entendi uma coisa muito grande. Eu não devia nada para ela.
Nem um sorriso, nenhum oi, nenhum olhar. Ela não era mais nada para mim. E essa liberdade era melhor do que eu imaginava. Mas, no fundo, eu sabia que ainda não tinha acabado. Porque Ruth não era a única que queria alguma coisa. Minha mãe ainda estava por aí, esperando. E aí, 4 dias depois, aconteceu. Alguém bateu na minha porta. Forte. Sem parar. Nem precisei olhar. Eu sabia que era ela. Por um segundo, pensei em deixar ela ali. No frio, igual ela me deixou tantas vezes. Mas não. Dessa vez, eu abri a porta. Porque eu queria que ela me visse. Me visse de verdade. Não como a garota quieta e com medo que ela controlava. Mas como a mulher forte que foi embora. E não vai voltar. Abri a porta. Ela estava lá, de braços cruzados, com a boca apertada. Você tá com uma aparência boa, ela disse. Mas não parecia um elogio. Parecia raiva. Raiva de me ver bem sem ela. Encostei no batente da porta, cruzei os braços e falei: O que você quer? Ela soltou um suspiro longo, desviou o olhar. Posso entrar? Não, eu disse. Ela deu um leve tremor. Foi a primeira vez na minha vida que eu disse a não para ela. Mas eu não devia mais nada. Não tinha mais nada para dar. Ela suspirou e passou a mão na testa. Tudo bem, a gente conversa aqui mesmo. Eu não respondi. Deixei o silêncio no ar. Eu queria que ela se sentisse desconfortável. Que entendesse que não mandava mais em mim. Depois de um tempo em silêncio, ela pigarreou e falou: Eu sei que você tá fugindo da gente, mas tá na hora de parar com essa infantilidade. Quase ri. Infantil? Perguntei, inclinando a cabeça. Você acha que é infantil eu me afastar de quem me usou e zombou de mim? O rosto dela ficou tenso. Somos família. A gente não abandona uns aos outros. Olhei para ela. Deixei essas palavras pairarem no ar gelado entre a gente. E disse bem baixo: Mas você me abandonou faz tempo. Ela me olhou, e, pela primeira vez, não soube o que dizer. Fechou as mãos, apertou a boca. Tentava se controlar, mas eu via que ela odiava não estar no comando. Minha mãe sempre me fez ser aquela filha quieta. Que nunca reclamava, que sempre dava tudo. E nunca pedia nada. Mas essa versão minha não existia mais. Não sei do que você tá falando, ela disse, com a voz falhando. A gente sempre cuidou de você. Balancei a cabeça. Isso não é verdade. Ela piscou várias vezes. Você me chamou de patética, falei, com calma. Você e a Ruth riram de mim por sempre colocar vocês em primeiro lugar. Mesmo quando vocês me tratavam mal. Diziam que eu só servia quando abria mão das minhas coisas por vocês. O rosto dela ficou pálido. Você nem tá tentando negar, acrescentei. Ela soltou o ar com força. Não tenho tempo para isso. Não, eu disse, firme. Você nunca teve tempo para mim. Só aparecia quando precisava de algo. Ela respirou fundo, com raiva. Isso não é verdade.